Sejam mais que bem-vindos ao programa Zero Dívida. Sou da GL Viper, especialista em ataque às dívidas. Estou aqui nas minhas redes sociais trazendo técnicas e estratégias para você que é assalariado sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando falta dinheiro para pagar a fatura do cartão. Esse é o nosso tema de hoje. Então, faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão, Dagi, o que é que eu faço? Turma, o tema de hoje é um tema que eu costumo dizer que ele é simples, mas ao mesmo tempo não é fácil. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma pessoa que numa determinada circunstância usou o cartão de crédito e num dado momento não teve condição de pagá-lo, e aí essa pessoa ela fica diante de um dilema. Cara, eu não tenho dinheiro agora para cobrir essa fatura, o que eu faço? E aí, normalmente, o que é feito paga-se o mínimo, aquele valor que você pode pagar para o nome no Serasa, e vem o juro para a próxima fatura. Outra opção que a pessoa costuma fazer é parcelar a fatura. Logo na carta da fatura vem ali um parcelamento. E quando a pessoa faz ou o pagamento do mínimo ou o parcelamento da fatura, o que é que acontece? Juros muito altos, na casa de acima de 10% ao mês. Então, normalmente uma fatura de 2.000, no mês seguinte vai vir pelo menos R$300 de juros e IOF. Se nós estamos falando de uma fatura de 2.000 no parcelamento de fatura, esses 2.000 provavelmente vão virar algo em torno de R$3.500. Então, tô falando de R$1.500 de juros em cima de uma fatura de 2.000. É uma média, tá? Tô falando aproximado bem para facilitar. Então, quando nós falamos sobre as alternativas que nós temos diante de não ter o dinheiro para pagar a fatura do cartão, antes de saber o que fazer, é preciso entender quais são as consequências que você tem ao fazer por impulso as opções mais fáceis, que é pagar o mínimo ou parcelar a fatura. Talvez você está me assistindo agora e você não aterrizou ainda para isso, que quando você paga o mínimo da fatura ou quando você parcela a fatura, você está tomando uma decisão na emoção, sem fazer contas, no desespero, no medo ou até mesmo na pressão do banco. E se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é não fazer as coisas que te trouxeram até aqui, ou seja, você precisa saber que as alternativas que você usou e aplicou até aqui não deram certo, senão você não estava aqui assistindo esse vídeo. É isso que precisa estar claro, e pode parecer óbvio, mas se fosse óbvio eu não tinha todo dia gente chegando aqui dizendo que parcelou a fatura e pagou o mínimo. Então, quando eu sou um pouco mais incisiva com relação a isso, é para que você fique presente de para que eu vou escutar essa aula se no final das contas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, vai ser perda de tempo. Então, assim, para você que quer continuar pagando o mínimo e parcelando fatura, essa live não é para você, porque eu não vou falar nada aqui que você já não tenha feito na tentativa de acertar e no desespero de, ai meu Deus, eu tenho que parcelar, não tem outro jeito, só me resta parcelar. Dito tudo isso, quais são outras coisas que as pessoas fazem quando falta dinheiro para pagar a fatura do cartão? Porque não acaba aí, né? Então eu tô contextualizando aqui para você o que normalmente as pessoas fazem, né, no desespero. Outras opções que surgem no ato de não ter dinheiro para pagar a fatura do cartão é pagar com o negativo da conta, pegar um empréstimo para pagar o cartão, antecipar um décimo, antecipar um imposto de renda, enfim, arrumar o dinheiro de algum jeito para pagar a fatura. Mesmo que isso represente no final das contas várias parcelinhas todo mês ali, agora mais uma parcela para pagar. E o pior, ao pegar um empréstimo para pagar a fatura do cartão, a pessoa ela acaba tendo mais uma parcela para pagar e as compras parceladas daquele cartão. E aí, agora todo mundo que está assistindo esse vídeo está perguntando, tá bom, bonitona, mas se eu não vou pagar o mínimo, se eu não vou parcelar a fatura, se eu não vou pegar um empréstimo, antecipar um 13º, pedir um dinheiro para minha mãe, para o meu irmão, como é que eu vou fazer então, ô bonitona? Eu estou aqui para responder, mas a parada é que é o seguinte, se você quiser só ficar fazendo as mesmas coisas para ter os mesmos resultados, não vai funcionar. E parece que eu tô chovendo no molhado ao falar isso, mas você não estaria assistindo essa aula aqui, você não estaria assistindo essa aula aqui se você não tivesse feito tudo isso na tentativa de acertar. Porque você não fez essas coisas porque você é sem noção ou porque você queria se lascar. Você fez porque foi o que o sistema ensinou para você. Você fez porque foi assim que você achou que era certo. E pode parecer óbvio, mas tá aqui o primeiro desafio do adulto. Se convencer que as coisas que ele está fazendo tá errado e não tá dando certo. A primeira coisa que um adulto que tá no caos financeiro quer fazer o salário sobrar precisa desenvolver é humildade. E eu não tô falando isso aqui porque eu sou louca, eu tô falando porque todos os dias eu vejo as pessoas me trucando aqui na internet falando, então tá, resolve minha vida aí, manda dinheiro.
Seu jeito tá funcionando? Se tivesse funcionando, você não tava aqui. Você não tava aqui. Se você sabe fazer, por que você tá assistindo essa aula? E aí parece que eu sou brava, taraná, mas é pra gente dar uma acordada, sabe? Entender que, pô, peraí, eu preciso começar a ver um jeito diferente. Só que o adulto, ele só escuta aquilo que ele quer. O adulto, psicologicamente, só faz algo quando ele entende que aquilo é importante pra ele. O adulto só age por decisão própria. Sabe essa palavrinha? Influenciador, que o pessoal usa na internet? Fala assim, fulano é um influenciador. Beleza, pode até ser um influenciador, mas quem decide é a pessoa no final. Quem decide é ela, você é adulto, você tá lidando com as consequências das suas escolhas até aqui. E eu bato muito nessa tecla porque a colega colocou aqui, a Lorena, reconhecer o erro. Cara, eu não tô aqui pra você, pra que só você reconheça o seu erro. Eu tô aqui literalmente falando pra você umas verdades que eu queria ter escutado quando eu tava com dívida. Pra falar pra você assim, ó, eu vou te dar a mão, mas se você não baixar o nariz, não tem como eu dar a tua mão. E eu sei que essas conversas é uma conversa de irmão mais velho, sabe? Que chega assim, e eu tive um irmão mais velho que me dava umas broncas, sabe? Então, assim, de falar assim, opa, peraí, eu não tô me colocando aqui na posição de educadora financeira, boladona, que fez um curso em Harvard. Não. Esses livros aqui que tá na minha decoração, o pessoal do Instagram não vê meus livros, o pessoal do YouTube que vê. Esses livros aqui são livros incríveis, mas esses livros chegaram na minha mão depois que eu já tinha me ferrado muito. Depois que eu já tinha me lascado muito. Então, normalmente, quando eu vou falar de um tema difícil como esse, que é faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão, o que é que eu faço? Eu já desarmo vocês. Então, assim, você tá aqui me escutando, eu não vou falar para você coisinha ABCD de educação financeira, que você já sabe que você errou, você já sabe que não tá certo, você já sabe que não tá dando certo, mas será que sabe mesmo? Então, assim, eu não vou vir aqui falar pra você, olha, porque você precisa reorganizar seus gastos, cortar o seu cartão, não é minha pegada. Não é minha pegada porque a situação, o problema e o buraco é um pouco mais embaixo. Agora, vamos lá. Quais são as oportunidades que surgem, né? E de antemão, né, eu já quero dizer pra vocês, quando eu começo a minha aula com os dois pés assim já meio que na porta, é para literalmente para que vocês comecem a me entender partindo do princípio que eu não vou vir aqui falar mais do mesmo. Porque o mais do mesmo vocês já encontram por aí. Eu vou falar para vocês que eu gostaria de ter escutado quando eu tava lá sem dinheiro para pagar a fatura do cartão e principalmente eu queria ter escutado antes de ter arrumado 30 mil reais emprestado para pagar 90 para cobrir fatura de cartão de crédito que eu não tinha dinheiro para pagar. Então essa parada que eu tô falando aqui, eu não tô falando do lugar de quem lê um livro não. Eu tô falando do lugar de quem errou, comeu o pão que o diabo amassou, ficou em depressão 4 anos para tentar pagar esse empréstimo de 90 mil reais, consegui pagar, sair e decidi vir aqui na internet falar para você que pode ser diferente. Então é desse lugar que eu vou falar com você. Então quando eu estou diante da situação de não ter o dinheiro para pagar a fatura do cartão, é natural e instintivo, é extremamente compreensível que o teu primeiro impulso seja o de resolver. Seja o de falar, tenho que resolver, ou seja, preciso pagar o mínimo, preciso parcelar a fatura, preciso pegar um empréstimo, preciso arrumar um dinheiro, preciso me virar, vou usar do limite, sei lá o que depois eu vou fazer, depois eu fico usando o cartão. Não, eu já sei, eu tenho 2 cartões, eu vou pegar o PicPay e vou pagar um cartão com cartão. É natural, é instintivo. Só que, ao fazer isso, vem aqui comigo, você fica em paz? Você fica em paz? Você pagou ali, dá aquela sensação de 5 segundos. Puxa, paguei a fatura. É ótimo, né? Pagar a fatura. Pagar que seja o mínimo ou parcelar. Fica tudo azulzinho. Eu não sei como é que é no banco de vocês, mas no Banco Inter, no dia do vencimento da fatura, fica vermelho o aplicativo. Mesmo que você tá em dia ainda, nem venceu. Mas eles deixam a fatura vermelha. Tipo assim, é hoje, né? E a fatura do lado tá azul. E aí, quando você paga, automaticamente o aplicativo fica azul. Eles usam psicologia do dinheiro ali no aplicativo do Banco Inter. Eu não sei como é nos outros bancos, porque eu só uso o cartão do Banco Inter. Mas eu vejo, assim, é muito engraçado, porque logo que paga o cartão fica azul, dá uma paz no coração, né? Eu uso o cartão para todas as minhas despesas hoje, e aí eu paguei o cartão esses dias, eu fiquei pensando nisso. Então, é óbvio que na hora que você faz isso, o que você quer é o bem, você quer resolver. Só que logo que passa 10 dias, 20 dias, a fatura começa a subir de novo e já começa a pressão psicológica. Você já passa a dormir pior, você acorda no meio da noite preocupado, você rende menos no trabalho, você começa a literalmente já pensar qual vai ser o próximo empréstimo que vai fazer. Você já vai no mercado e fala assim, pega ali um negócio e fala, cara, eu queria levar isso aqui, não, mas melhor eu não levar, vou economizar. E aí você diz pra mim,
O que eu tô falando acontece? Escreve aí se sim, acontece. Se você já fez uma dessas coisas aí, não funcionou, e você ficou logo depois preocupado com isso. Se isso já aconteceu com você, coloca já, ou sim aí nos comentários pra eu saber. De você até dar um jeito de pagar a fatura, pagar o mínimo, parcelar, mas depois aquilo ficar ressoando ali na tua cabeça, porque você sabe que no mês que vem vai de novo vir o problema. Pô, Daj, eu vou dizer pra vocês, gente, eu tô aqui do outro lado da câmera, né? E vocês me escutando aí, eu divago que quando você tá ouvindo, aprendendo sobre algo, principalmente quando você é adulto e você é ansioso, o que você quer é tipo assim, então me fala aí o que faz. Só que eu vou bater uma coisa pra vocês que talvez vocês não prestaram atenção ainda. Turma, a resposta, pega aqui comigo que eu vou falar pra vocês. A resposta pra todos os problemas financeiros de vocês, as respostas técnicas, tem na internet. Vocês não precisam de mim. Por que então a gente tem 60 milhões de brasileiros endividados, sendo que as respostas tem na internet? Porque dinheiro não é sobre dinheiro. A gente entra no universo do comportamento, a gente entra no universo das crenças, do que a pessoa pensa, daquela vozinha que você escutou do seu pai assim, filha, a gente pode perder tudo na vida, menos o nome. O nome é a coisa mais importante que tem. É essa voz, é a voz do tipo assim, pô, eu sou uma pessoa honesta, cara, eu tenho que pagar. É essa vozinha que vai fazendo com que você vai ficando cego. E antes que você pensa que eu vou mandar você não pagar a fatura do cartão, vou orientar que você não pague a fatura do cartão, que você deixe seu nome sujar e faça um acordo no Serasa Limpa Nome. Isso também eu não preciso vir aqui na internet falar. E de novo eu tô desarmando vocês. Por quê? Esse é um assunto que gera polêmica. É a razão. Eu tenho um anúncio que tem assim, faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão. O que você faz? Vai lá e parcela. Isso te coloca num problemão. E aí a pessoa me xinga até dizer, você quer que eu faça o quê então, sua palhaça? Aí eu dou risada do outro lado porque eu falo, essa pessoa tá sendo agressiva comigo porque ela tá na merda. E aí ela tá descontando em mim um problema que é dela. E aí quando você tá pronto pra ver o problema, por quê? Quando eu falo tudo isso pra vocês, eu consigo colocar a verdade na mesa. Quando fecha a fatura do cartão, normalmente eu tenho uns 5 dias, vou colocar 5, mas normalmente é 10. Eu tenho 5 a 10 dias antes de fechar a fatura do cartão, que eu sei que eu não vou ter dinheiro para pagar a fatura do cartão. Conta pra mim, isso é verdade? Escreve verdade aí, se for verdade. Ou seja, quando a fatura fecha, você já meio que sabe que não vai ter dinheiro para pagar a fatura. E aí começa aquela remoer mentalmente, né? Putz, a fatura vai vencer, caraca, a fatura veio tanto, só o meu salário vai dar só para pagar a fatura, e eu tenho as contas do mês, e eu tô no negativo, e eu não tenho margem para pegar um empréstimo, putz, deixa eu ligar pro gerente. Isso acontece, né? Conta aí pra mim se é verdade, se isso acontece, escreve aí pra mim. É nesse momento, turma, que faltou o dinheiro para pagar a fatura do cartão, que você já sabe que vai faltar o dinheiro para pagar a fatura do cartão, que é o momento de agir. Não ir arrumar o dinheiro, e sim entender o que está acontecendo com você. Entender por que você chegou nesse cenário de... Ó a quantidade de gente falando verdade no chat. No YouTube e no Instagram, tô com os dois aqui. É o momento de você falar assim, e talvez você passou por isso há 10 dias atrás, talvez está passando por isso hoje. Sua fatura está chegando e você não sabe como é que você vai pagar. A fatura de muita gente vence amanhã. E quando você sai do modo preciso arrumar dinheiro e vai pro modo, cara, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Parou. Eu preciso parar. Eu preciso parar. SOS, parar, eu preciso parar. Parou tudo. Olha o que eu tô fazendo com a minha vida. Eu acordo cedo, eu saio de casa, eu trabalho, entrego meu trabalho, cuido dos meus filhos, arrumo minha casa se eu não tenho filho, arrumo minha comida, enfim, sou gentil com as pessoas, não roubo ninguém, não sou desonesto. E eu tô vivendo isso aqui. E muitas vezes vocês vêm na internet procurando uma fórmula mágica para resolver o problema de faltar dinheiro para pagar a fatura do cartão, sem se dar conta que eu vou ser bem forte na palavra aqui, que vocês estão vivendo como mendigos da própria vida de vocês. E o que eu quero dizer com mendigos da própria vida de vocês? Ficando com o resto. O que sobra para vocês é zero, é o resto. É a esmola que o banco quer dar para vocês em forma de crédito. É o dinheiro a 12%, 14%. É o empréstimo a 7%, 8% ao mês. E essa consciência,
para vocês que têm mais de 18 anos, que são adultos, por que eu reforço tanto? Muitas vezes, não vai ser o livro de educação financeira que vai dizer para vocês. Vai ser o tal os coaches que vocês tanto criticam da internet. De falar assim, peraí, dá uma olhada pra tua vida e vê o que você tá vivendo. Era essa a vida que você sonhou? Você tá feliz? Curiosamente, turma, eu atendo os meus alunos, né? E ontem eu tive plantão de dúvidas e eu sempre falo que é raro assim eu levar o problema pra casa, né? Normalmente eu fico aqui e aí é porque é a vida da pessoa, é a batalha que ela tá percorrendo. Mas ontem eu deitei a cabeça no travesseiro e pensei na minha aluna, que eu atendi ontem. Eu atendi uma aluna ontem que eu fiquei pensando, caraca, ela comprou meu curso, ela tá aplicando o método e hoje eu tive que perguntar pra ela se ela tá feliz. Porque como ela tá diante de uma escolha muito desafiadora, vem um confronto de vida mesmo, de planejamento de vida. Tão jovem. Ela é jovem, ela tem um pouquinho mais de idade que eu, 2, 3 anos a mais que eu. Eu tenho 33 anos, vou fazer 34 esse ano. Jovem. E às vezes você tá com 55, é jovem. Às vezes você tá com 65, achando que, né, tá chegando, 65, tá jovem ainda. Vai saber se o IBGE tá certo, você vai viver mais 20 anos, né? Não precisa dar uma autocondenação de que a sua vida é isso aí, não ter dinheiro para pagar a fatura e pagar o mínimo. Então, qual é a maior oportunidade que surge diante da sua vida que talvez você não via como uma oportunidade quando falta dinheiro para pagar a fatura do seu cartão? Cara, eu vou falar para você que isso é um presente na sua vida. Só que você tem como usar isso como presente ou como uma maldição. Você tem como usar como um presente de falar assim, cara, parou. Eu preciso resetar minha vida, eu preciso reiniciar esse computador. Tá errado, eu tô fazendo errado. Olha o que eu me enfiei. Tá ruim até pra ir no mercado. Pra abastecer o carro tem que botar R$20 porque não tem como encher o tanque. Pô, meu filho pede uma coisa, eu não posso dar. Eu quero comprar uma roupa, eu quero fazer um botox, não posso fazer. Eu quero viajar, final do ano, pra cidade do lado ali, como uma aluna minha falou. Nunca vou esquecer da Rose. Ela falou, Dade, o que eu queria era ir pra Ubatuba. É a cidadezinha do lado, poder gastar R$50 na praia, não tava podendo. Agora pode, porque saiu do caso financeiro, o salário tá sobrando. Então, o lance do faltar dinheiro pra pagar a fatura do cartão, pô, eu respondo isso pra vocês com uma frase. Eu vou responder, relaxa. A parte técnica eu vou falar, relaxa, vou falar. A gente tem aqui a aula de hoje, eu vou falar. Só que, na boa, joga no YouTube. Você vai encontrar 3 educadores financeiros falando pra você o que fazer. Você vai encontrar um educador financeiro mandando você parcelar, você vai encontrar outro educador financeiro falando pra você pegar um empréstimo mais barato pra pagar o cartão, você vai encontrar um educador financeiro mandando não pagar. Você vai encontrar as 3 opções. Isso aí tem na internet. É isso realmente que você tá precisando? É um Dorflex que você tá precisando? Dorflex tem na farmácia. Só que a parada o buraco é mais embaixo. O cartão de crédito é só a faísca de que sua vida já chegou num ponto que se você não agir agora, eu não sei onde você vai estar daqui a um ano. Meu conteúdo aqui não é educação financeira. Meu conteúdo aqui não é pra falar com gente que tá querendo investir. Meu conteúdo não é pra falar com molecadinha que não quer guardar dinheiro na poupança. Meu conteúdo aqui é pra falar com gente que tá todo endividado, com o nome limpo. Muitas vezes com o nome limpo. Tem gente que já tá com o nome sujo. Se dobrando pra conseguir dar conta do básico. E vocês acham que eu tirei isso da minha cabeça? Eu entrevisto os meus alunos, eu penso que eles vão me dizer bem assim, puta que pariu da GL, consegui reduzir 80 mil meu consignado, como minha aluna postou. E o que eles me respondem, cara, agora eu vou no mercado e encho o carrinho de compra. Dia que eu cheguei no mercado e botei tudo em cima da mesa, eu fiquei feliz demais, voltei a viver. Nem tá lembrando dos 80 mil, porque os 80 mil ele tava pagando, parcelado, mas tava. De juro reduzido num consignado, ou um cartão de crédito que o banco estava cobrando 30 mil, a pessoa já estava descabelando, preocupada com os 30 mil, conseguiu fechar pelo que gastou 10, vai pagar 10. E aí eu converso com as pessoas, eu falo, caraca, 80 mil reais de redução. Não é isso que tá incomodando as pessoas, não, eu juro. Juro, você tá acostumado a pagar. O que tá tirando seu sono mesmo é a vida que você tá deixando de viver. E eu sei que uma aula como essa fica meio que aula motivacional, né? Parece que eu tô falando aqui, né? Uma parada meio coach, né? Uma parada meio que aqueles vídeos de podcast que o pessoal até satiriza já hoje. Mas não é, galera. É literalmente falar assim, pô, peraí, eu cheguei aqui com quantos anos você tem? Anota aí, eu tenho tantos anos. Aí você anotou no papel, eu tenho tantos anos. Como é que tá a minha vida? Né? Como é que tá a minha vida? Eu tô feliz? Eu tô feliz?
Ou será que eu já aceitei que essa circunstância aqui que eu tô vivendo é o que eu mereço mesmo? Afinal de contas, eu sou um burro. Afinal de contas, aqui no Brasil, ninguém pobre só se lasca. Aí então são a tal das crenças limitantes, né? Ah, afinal de contas, com esse governo, não tem o que fazer. E aí você foi se conformando. Então anota aí o que eu quero te dizer agora. Agora voltou aqui, né? Eu falo meio coach, meio educadora financeira. Anota aí o que eu vou te falar agora. Cartão de crédito, limite de conta, empréstimo pessoal, que são aqueles empréstimos que você pega o dinheiro só, não tem que dar consignado, é só o dinheiro. Você pegou o dinheiro ali para pagar por mês. Essas 3 dívidas aqui, elas já são um indício que você tá com câncer financeiro. Então, quem não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão, quem tá no negativo da conta e quem tá fazendo empréstimo para pagar as contas do mês, o alarme já tá aceso faz horas, anos. Essas 3 dívidas aqui, elas são as dívidas que comprovam um endividamento grave. Então, primeira coisa que você precisa entender, faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão, eu estou no endividamento grave. É grave, não é Dorflex. É um tratamento para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Não é endividamento leve. Não é parcelar o cartão. Não é arrumar um dinheiro para pagar a fatura. Não é fazer um acordo com o banco. Não é deixar de pagar e seja o que Deus quiser, meu nome vai ficar sujo, depois eu negocio. Que você pode até ser executado judicialmente. Não é. É um alerta para dizer assim, tá grave. E por que eu tô falando isso? Existe uma coisa que muitas vezes eu tô vivendo uma coisa e eu nem sei que aquilo que eu tô vivendo é anormal. Nem vou longe. Quantas mulheres são agredidas dentro de casa, verbalmente? Vou parar no verbal para não ir muito longe. E estão de boa com isso. E fala assim, é assim, meu marido é assim. Eu não tô dizendo que ela tem que separar. Mas ela nem percebe que ela tá sendo agredida. Eu já tive nesse lugar, então eu posso falar. De estar num relacionamento onde eu era literalmente agredida verbalmente, que eu não era bem tratada, e eu falava, não, ele é assim, ele não é carinhoso. Aí volta pra dívida, né? Quantas pessoas vivem ferrada financeiramente e fala assim, é assim, é o que é. Quantas pessoas, vamos subir uma escadinha agora, elas estão com um problema, elas sabem que precisam resolver, mas elas acabam se distraindo. Então volta para a história da mulher que está no casamento. Ela já está entendendo que ela não tem que ficar naquele relacionamento, que não tá legal, mas ela fala assim, cara, agora não dá, porque, né, tô passando por isso, não, vou aguentar mais um pouco. Aí dorme cada um num quarto, e aí não se conversa, fica aquele clima horrível dentro de casa, mas ela ainda não tá conseguindo, vou acabar com isso aqui. E isso aqui na vida financeira é a pessoa que paga mínimo do cartão, parcela, ela sabe que tá com problema, mas ela tá empurrando, porque ainda tem jeito. Aí chega um ponto que, voltando para a história das mulheres, que acontece muito quando a gente fala de violência da mulher, até que chega um ponto que a mulher é agredida de uma forma mais grave. Verbalmente, nem tô falando de agressão física. Ela é xingada na frente de alguém, ela passa por uma situação muito constrangedora, aí chega alguma coisa que é o dia do chega e ela resolve a situação. E aqui eu fui pro exemplo de uma violência dentro de um relacionamento, porque é uma coisa bem palpável para vocês. Vocês acreditam que vocês já devem ter visto. Eu poderia fazer qualquer outro exemplo. Mas são estágios de consciência do problema. E eu gosto muito de falar isso para vocês, porque o meu trabalho não é dizer para você parcela o cartão. O meu trabalho é dizer para você em qual desses níveis você tá. E aí eu queria te fazer essa pergunta agora. Eu vou te fazer essa pergunta agora. Vou te fazer essa pergunta agora. Em qual estágio você tá aqui com relação ao problema de faltar dinheiro para pagar a fatura do cartão? Será que você tá aqui? Que você tá aqui falando, não, isso é normal. Afinal de contas, eu ganho pouco. A vida é assim mesmo. Essa galera da internet aí fica falando porque eles nunca passaram por isso. E aí eu vou dizer pra você, hein? Passei 4 anos da minha vida aqui nesse estágio, achando super normal viver apertada. Afinal de contas, eu vim de uma família muito humilde. Consegui meu primeiro emprego com 16 anos de idade. Eu limpava chão de churrascaria, atendia no caixa, levava conta. Meu irmão, minha irmã, quando eu peguei meu primeiro dinheiro, eu não pensei 2 vezes em fazer um cartãozinho do Riachuelo com 10% de desconto na primeira compra. E dos 17 anos, quando eu consegui o meu primeiro cartão antes de fazer 18,
Eu vivi achando normal não ter dinheiro para pagar a fatura do cartão. Eu vivi isso. Até que chegou desenhar para vocês aqui, ó. Até que da primeira vez que eu não tive dinheiro, eu fiz um empréstimo. Depois outro. Depois outro. Meu primeiro empréstimo foi minha irmã que fez para mim. Ela que me emprestou dinheiro, ela era servidora pública na época, ela me emprestou 13 mil reais para pagar o cartão. Como é que uma jovenzinha que ganha 2 mil por mês deve 13 mil de cartão? E acha que é normal? E a irmã, com bom coração, vai lá e empresta dinheiro pra irmã. E aí eu ainda achava que tava tudo certo. Ah, não, foi só um descontrole. Ah, não, é que nananã. Sempre dava... Mas no fundo, eu comecei a sentir um desconforto. Eu comecei a me incomodar. Eu comecei a ficar com pressa do meu salário cair. Esse foi um dos indícios. Eu comecei a ficar atualizando o Olerite assim. Ai, meu Deus, quando será que vai entrar? Ai, meu Deus, que dia que vai cair o bônus do banco? No banco tem bônus, né? Trabalhando no banco já. Ai, meu Deus, será que tem como eu pegar um consignado? Porque esse mês não vai dar. Eu já tava sentindo desconforto. Mas ai de quem viesse dizer pra mim que eu tava errada. Eu ficava puta, inclusive. O que você quer saber mais que eu? Sou contadora. Vocês conhecem essa adagem aqui? Esse meu jeito meio bocuda assim? É porque eu já melhorei um pouco. Mas eu sempre fui muito rebelde. Sempre fui muito rebelde. Eu sempre fui muito... A palavra é soberba, na verdade. De falar assim, eu sei o que eu tô fazendo. Principalmente porque eu saí de casa muito nova, né? E aí, eu fiquei nesse estágio aqui, ó, até chegar o dia de eu não ter dinheiro pra pagar o aluguel e de faltar dinheiro pra eu comprar um antibiótico e eu ter que ligar pro meu irmão. Fala, Maicon, tudo bem? Maicon, seguinte, eu tô aqui na porta com o motoqueiro, eu fiz a cirurgia do dente e meu cartão não passou, cara. Você pode vir aqui pagar meu remédio pra mim? E aí meu irmão morava na casa praticamente do lado, era tipo era um condomínio e uma kitnet que eu morava, né? E aí o meu irmão veio de carro com a minha cunhada e não bastasse a vergonha de ter que ligar pro meu irmão, a minha cunhada desceu e pagou meu remédio. E eu subi com aquela sensação de... Isso aconteceu porque eu achei que meu salário tinha caído. Na época não tinha internet banking. Ixi, isso foi 2011 por aí. E aí eu... Lembro que eu subi com o remédio, tomei o remédio, abri a geladeira, minha geladeira estava praticamente vazia. Eu tinha feito a cirurgia do siso, tinha tirado o siso. E aí caiu a ficha. O que eu estava fazendo com a minha vida? E isso porque eu estava muito jovem, eu trabalhava no banco, eu já era gerente. E aí eu falei, caraca, o que eu estava fazendo na minha vida? E demorou um tempo até que a ficha caísse mesmo e eu resolvesse... resetar a minha vida, como eu falei, e mudar radicalmente a minha vida. E eu digo pra vocês que dali em diante eu não mudei só minha vida financeira. Foi muito doido, porque eu mudei tudo. Saí de relacionamento ruim, saí de amizades ruins, saí de hábitos ruins. Eu era uma jovem que bebia muito, era assim de sair final de semana e beber muito. Eu tinha uma vida toda desregrada. Quem olha pra mim hoje acho que não imagina como eu era 10 anos atrás. E por isso que eu me endividei, obviamente, né? Eu tinha uma vida desorganizada em todos os sentidos. E aí eu falei, não, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida não tá certo. Aí você vai falar, não, Daj, mas eu não sou igual a você, eu sou uma mãe de família, eu não ia pra balada. Eu não ia pra balada. Eu tinha um problema, porque como eu tava endividada, eu tinha muito problema. Chegava final de semana, meu único escape era beber, por exemplo. Tanto que, logo que eu fui reorganizando a vida... todas essas questões emocionais foram vindo junto, porque era muita bagunça, em todos os níveis da vida. Então, talvez você tenha um problema financeiro hoje, e você não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão, e o que realmente está acontecendo com você, é que você está com a sua vida toda bagunçada. Tudo, em todos os níveis. Às vezes está com a vida familiar bagunçada, relacionamento com família bagunçado, relação no trabalho bagunçada, sabe? Então, assim, eu de verdade... Eu sinto muito, às vezes, frustrar quem vem aqui querendo uma dicasinha de como é que faz para resolver a fatura do cartão. Mas resolve assim, ó. Atacando o problema que realmente é o problema. A parte financeira é isso aqui, ó, da resolução do problema. O nível de consciência que eu falo que é o nível de descobrir em qual você tá no problema, porque quando você chega aqui... E o que eu tento fazer aqui, turma, é que vocês não tenham que chegar no fundo do poço de não ter 10 reais na conta pra pagar um antibiótico. Meu antibiótico era assim, baratinho, viu? Era antibiótico simplesinho. Não lembro qual que era agora, mas era aquele simplesinho que você toma quando faz uma cirurgia. Antibiótico e anti-inflamatório. Era baratinho.
você não ter e falar assim, caraca. Aí, a Trindade falando, ó. Foi quando eu não tive dinheiro pro Uber que minha ficha caiu. E talvez você tá me ouvindo agora e quando eu trago elementos pra vocês é porque eu sei que quando eu trago isso, vem uma série de coisas. Putz, mas o que eu vou fazer? Cara, mas eu já tentei parcelar lá no banco, não dá. Cara, mas eu já cortei gasto. Não tô falando de cortar gasto, não tô falando de nada disso. Faltar dinheiro pra pagar a fatura do cartão é um presente de Deus antes que você chegue no fundo do poço. Porque aí você vai parar e aí, de fato, tá? De fato, você vai parar e vai começar a resolver. E eu tô aqui pra te dizer, você tá assistindo essa aula minha aqui, você tá tendo uma oportunidade de tomar uma decisão, de verdade, de falar assim, caraca, a Dagiele falou que existe um caminho pra sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Só que ela falou que não é fácil, só que existe. Ela falou, inclusive, que ela tem um jeito e que tem outros jeitos. Tem outros jeitos, mas ela tem um jeito. Pô, peraí, deixa eu entender. E na minha experiência, você tá me ouvindo agora, só depende de você. Daqui 90 dias a sua vida tá totalmente diferente, você tá fora do caos financeiro e fazendo seu salário sobrar. Só depende de você. E eu falo isso assim, ó, claro, e faço compromisso aqui público. Você entra no meu curso com 60 dias, eu garanto que sua vida tá diferente. Só que, às vezes, o que falta é exatamente a coisa de começar. Ah, Dad, não quero fazer seu curso, não, quero fazer sozinho. Beleza, eu tenho um monte de conteúdo de graça, eu e mais um monte de gente, mas tem que fazer. A única coisa é que eu garanto 60 dias sendo meu aluno, né? Porque eu tô ali acompanhando, sei que a pessoa vai fazer. Mas tá aí na tua mão a oportunidade de resolver. O que falta é igualzinho o exemplo da mulher que eu dei. Primeiro, ela entender que aquele relacionamento tem a violência verbal, que ela é xingada e ofendida. Depois, ela parar de procrastinar, ficar ali enrolando, que não, vou esperar aqui acalmar um pouco. Aí, enquanto isso, a gente vai ficando aqui nessa situação ruim mesmo, dormindo em cama separada, mas morando na mesma casa. Até que chega um ponto que acontece uma coisa grave e ela fala, não, peraí, eu preciso virar minha vida ao contrário. E eu, como eu falei, eu não tô dando esse exemplo aqui de relacionamento à toa, não. Isso aqui eu vivi, na minha pele. Vivi os 3 estágios. Assim como eu vivi os 3 estágios da dívida. Então, assim, quando você vai aprendendo que talvez você aprendeu certas coisas de um jeito, do seu pai, da sua mãe, da sociedade que você faz parte, mas que existe um jeito de fazer diferente, leva um tempo para você se conscientizar. Leva um tempo. É muito desafiador você aceitar novos conceitos quando na vida inteira você ouviu de um jeito. Basicamente, quando você não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão, a resposta de supetão é não pague. Não pague. Só que aí, quando eu falo isso no susto, sem contexto, sem tudo que eu falei antes, porque isso sem contexto é um problema na tua vida. Você vai deixar seu nome no Serasa e não vai aprender a resolver seu nome. Então, assim, não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão, não tem dinheiro para cobrir o negativo da conta, não tem dinheiro. A primeira coisa que você precisa fazer é não pagar, literalmente. E só que não é não pagar e depois eu resolvo. É não pagar com o intuito de dar o próximo passo, que é proteger o salário e começar a negociar suas dívidas do jeito certo. Porque proteger o salário é só sair desse ciclo vicioso do banco debitar automaticamente. É só para o seu salário ficar com você, o salário líquido, aquele que você recebe depois que desconta os consignados, e você poder, na sua casa, com sua comida dentro da geladeira, negociar com o banco. A sua comida que você vai comprar no débito. E isso é disruptivo. Falando no bom português, assusta. Se você está assistindo essa aula aqui e eu falei para você assim, você vai resetar a tua vida para poder negociar com o banco e você ficou muito confortável aí do outro lado, significa que eu falhei aqui na hora de falar o conteúdo. Por quê? É desconfortável pra caramba. A vida inteira você ligou pro gerente, a vida inteira você parcelou a fatura, a vida inteira você foi atrás de mais dinheiro, a vida inteira você foi... Ou a vida inteira você deixou atrasar, foi lá, negociou no Serasa, depois entrou, deixou atrasar, negociou no Serasa... É uma vida inteira sem resolver o problema. E como é que eu sei que é uma vida inteira sem resolver o problema? Que se você tivesse com o problema resolvido, você não estava assistindo essa aula. Eu falo para as pessoas que, de certa forma, a minha vida aqui é meio confortável, porque eu sei que quem tá aqui tá com problema. Eu não tenho uma dúvida de que a pessoa que vem numa live, que tá com o título, faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão, o que eu faço, tá com problema. Então eu não preciso ficar assim, olha, talvez se você já passou por isso, não. Eu sei que todos vocês que estão aqui, de algum modo, estão num caos financeiro e sem o salário sobrar. E aí quando eu falo assim, ó, vai ter que olhar pra vida,
analisar se você tá feliz ou não tá, se tá certo ou não, falar assim, cara, será que essa vida que eu tô vivendo, não é possível que a Dagiele é uma maluca? Eu não sei como é que é na cidade de vocês, tá? Mas, quando eu era jovenzinha, tinha um lugar aqui que chamava Estação Bispo. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Uns 14 anos. E aí a gente ia pra essa Estação Bispo, se tiver alguém de Cuiabá aqui, o povo vai saber, que era uma estação de ônibus. Todo santo dia tinha um cara gritando lá na Estação Bispo sobre a palavra de Deus. Mas todo santo dia. Deve ter isso na cidade de vocês. Porque o Senhor virá com a sua justiça. Rendam-se, convertam-se. E eu olhava aquele homem e falava assim, cara, esse homem deve ser doido. Só que todo dia ele estava lá. Todo dia ele estava lá. Mas todo dia. Depois de um tempo eu comecei a ouvir aquele homem. Porque ele parecia maluco. Mas depois de um tempo eu comecei a ouvir ele falar assim, cara, esse cara tá falando de um Deus que eu conheço. Né? Já me falaram desse Deus, né? E é claro que depois eu já parei de pegar ônibus ali, eu nunca mais vi esse cara. Mas de certa forma, ele repetiu tantas vezes pra mim da existência de um Deus, eu que não tive educação religiosa dentro de casa, em casa não tinha religião, né? Era meio que assim, você que escolhe. Tanto que eu fui batizada na igreja católica tem 2 anos. Porque eu batizei numa igreja pentecostal quando eu era bem novinha e não foi válido o meu batismo e eu batizei agora. Por minha decisão, né? Batizei lá na igreja católica. Mas aquela semente que o cara plantou pra mim na minha vida ficou. E por que a Dagi tá aqui todo dia? Velho, não ter dinheiro pra pagar cartão não é normal. Cara, tem como negociar isso aí. Você tem que seu salário sobrar. Você tem que começar a organizar. Ó, seu salário não é pra ser assim. Eu sou o cara que ficava gritando na estação de ônibus que a pessoa tinha que se converter pra Deus, que tem um Deus, que uma pessoa sem vida espiritual vai pro inferno. Enfim, tô brincando aqui com vocês, mas a analogia é a mesma. A vida de quem não tem dinheiro para pagar o cartão, de quem passa dificuldade todo mês, de quem deita à noite a cabeça no travesseiro e tá preocupada com grana, não é normal. Pode ser a situação da maioria, mas não é normal. Normal não é. Porque você não foi... Aí eu falei, eu posso até entrar no viés religioso, mas, cara, não é possível que no seu modelo de mundo aí na tua mente, você acredita que essa é a vida que uma pessoa merece viver. Porque de verdade, eu vou tocar num assunto sensível aqui agora. Uma pessoa que tá vivendo um caos financeiro, que mal tem dinheiro para fazer o mercado, entrar em depressão e pensar em tirar a própria vida, eu acho normal isso acontecer. Aconteceu comigo. Eu queria morrer, eu tive depressão, eu tive que tratar a depressão. Porque olha a cagada que eu tinha feito. Uma cagada atrás da outra ao ponto de eu não conseguir comer carne todo dia. É claro que eu ia entrar numa depressão. Graças a Deus que eu entendi que, peraí, isso aqui é um problema financeiro, tem solução. Não é justo eu jogar fora o presente que Deus me deu, que é a vida, tenho meus sobrinhos, tenho toda a vida, tarará, tarará, tarará. Vou me matar por causa de cartão de crédito, vou me matar por causa de dívida de banco, corda, graças a Deus, o nome disso tem remédio, depressão tem tratamento. Então, quando eu conto minha história aqui pra vocês, é dizer pra vocês, cara, eu já passei por todos os perrengues que vocês podem imaginar. Foram 8, 10 anos da minha vida fazendo besteira. Só que, graças a Deus, acho que, de certa forma, isso teve uma razão de ser, porque hoje eu consigo ajudar as pessoas com isso. Mas chega um ponto que você começa a sofrer pela tua vida, a sofrer um monte de coisa, por causa de cartão de crédito. Por causa de limite de conta. Porque você se colocou numa situação onde você é refém do banco, e você não consegue sair. Então, o convite que eu faço pra você, inclusive se hoje... Olha aí, a Edna, minha aluna, eu falo que ela tá aqui no YouTube falando, ela ficou 2 anos sem comer carne. Tem esse depoimento dela gravado. E hoje tá lá com uma vida diferente. Tá comendo carne hoje, né, Edna? Eu já entrevistei a Edna aqui. Ela tá sempre aqui nas minhas lives. Uma mulher nova. Edna tem 58 anos... Nova pra caramba, que não tava comendo carne. Aposentada, trabalhou a vida inteira, não tava comendo carne em casa. Aí a Maria Eduarda tá aqui falando, né? Como é que faz? Maria, hoje a aula tem o intuito de falar assim. Não tem dinheiro pra pagar o cartão, a primeira coisa que você vai ter que olhar é, não paga. Por quê? Se não tem, não tem. Se você continuar fazendo loucura pra pagar, você não vai sair disso nunca. Você vai dar um pause e vai falar assim, cara, eu preciso resolver tudo. Eu vou resolver tudo, não é só uma dívida, eu vou resolver tudo. E aí eu tô aqui pra dizer pra você o seguinte, eu tô aqui todos os dias às 12h30 horário de Brasília. Eu não sei se você tá vendo essa aula gravada, mas ela foi feita ao vivo. E aqui ao vivo, hoje é dia 9 de março. E agora, a partir de segunda-feira, eu vou começar uma programação específica para um evento gratuito que eu vou fazer. Então, todos os dias eu vou falar de um tema
E a gente vai se preparando para vocês verem esse caminho que eu vou mostrar na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. E eu vou mostrando para vocês como é que as coisas vão se desenrolando. Então, eu tô te convidando para uma jornada aí comigo. E depois dessa jornada, você fala assim, ok, DGL, obrigada. Ou você fala, não, DGL, vou com você pra gente fazer até dar certo e negociar todas as dívidas, vou entrar no seu método. Mas aí, o que você vai fazer? É opção sua. Eu vou mostrar, vou dar a oportunidade pra você. Eu já tô aqui todos os dias dizendo, eu sou igual o homem lá da estação de ônibus dizendo, convertam-se, Deus existe, Deus é Pai. Eu vou estar aqui todo dia dizendo, né? Pra, como diz na própria Bíblia, quem tiver ouvido pra ouvir, vai ouvir. Quem não quiser ouvir, tá tudo bem também. Só que a coisa do não tem dinheiro, é melhor você não pagar mesmo. Por quê? Quando você suspende o pagamento do cartão por um curto espaço de tempo, por isso que eu falei, não tira isso do contexto. Senão vai falar que eu tô falando para não pagar a conta. Quem não paga a conta é caloteiro, eu não ensino ninguém a não pagar a conta, eu não ensino ninguém a ficar com o nome no Serasa 2 anos, 5 anos e deixar a dívida caducar. Eu não tô aqui para fazer isso, você quer fazer isso, eu não vou conseguir te ajudar. Só que, quando você suspende o pagamento do cartão, você vai poder olhar e falar, cara, eu tenho o dinheiro na minha mão. Então, eu tenho dinheiro na minha mão, eu tô aqui com o meu salário. Meu salário é 3 mil. A minha fatura é 3 mil. Se eu pagar a fatura, eu fico sem nada. Não, cara, então pera, eu vou ficar com os 3 mil e vou negociar esse cartão. Aí, o que eu vou fazer com esses 3 mil? Eu vou pagar minha luz, minha água, vou fazer minha compra do mês, vou ver se tem alguma coisa que tá urgente, se meu carro tá atrasado, se minha casa tá atrasada, se tem alguma coisa da escola das crianças que eu preciso comprar e não tô comprando. E aí agora eu vou começar a negociar esse cartão aqui. Mas eu vou passar um mês com dignidade, afinal de contas eu trabalho. E não importa, eu dei o exemplo de 3, não importa se você ganha 12, 15, 13, não importa. Isso aqui, ó, não é exclusividade de quem ganha 3. É isso, não é? Tem gente que ganha 15 e tá com dificuldade para comprar carne. Prova disso foi a Mariana, que eu entrevistei esses dias. Servidora da justiça, com dificuldade de comprar as coisas para dentro de casa. Ela não passou fome. Ela falou, Dágia, eu não comprava mais fruta e verdura. Comprava o mínimo. Suco. Falou, suco não tinha suco de fruta mais aqui em casa. Era suquinho daquele de saquinho do mais baratinho. Então, é muito... Eu sei que vocês já estão de saco cheio de educação financeira. Educação financeira é uma parada que não tinha. Aí, quando ela chegou, todo mundo... Uau, que legal, organizar os gastos, baixar uma planilha. Me manda uma planilha, por favor. Planilha resolve o problema que vocês estão hoje. Vocês já estão de saco cheio dessas receitas mágicas que na vida da pessoa que tem que ir no mercado, que a carne tá, sei lá, 30, 40 reais o quilo de... Se eu comprei carne moída, eu falei, tá caro esse negócio, hein? Carne moída que eu compro pra 4 dias, que eu como 100 gramas por dia. Então, eu faço meio quilo e deixo pra semana, né? Deixo lá na geladeira. Pra quando eu vou almoçar em casa ou pra eu comer à noite, eu tenho uma carne moída pronta já. Falei, caraca, comprar meio quilo de carne moída, olha o preço disso aqui. E a pessoa não poder comprar. Ou vai lá comprar mais barato. Eu lembro que tinha um músculo e patinho moído já pronto lá no Big Lar. Aí eu falei assim, ó que doido. A pessoa normalmente vai no músculo. Eu não gosto muito de músculo moído. Ou vai lá no frango. Ou compra ovo, não faz. Então assim, eu sei que você já tá um pouco de saco cheio disso. Então o que eu vou dizer pra você é... Não tem dinheiro para pagar o cartão? Você vai precisar começar a organizar a coisa de baixo para cima. E a notícia ruim é que com certeza tá grave, porque se você não tem dinheiro para pagar o cartão, significa que você tá com um padrão de vida provavelmente acima do que você poderia ter, ou tá com muita dívida de outros tipos, dívida de casa, de carro, de consignado, mas chegou no ponto que a dívida mais cara que tem no mercado você tá devendo e não tem condição de pagar. E como o nosso brasileirinho demora para entender que não ter dinheiro para pagar a fatura do cartão é grave. Que é um dos juros mais caros do mundo. Então, para não ficar aqui parecendo a doida da Bíblia, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte. Chega em casa, bota as suas contas no papel. E, inclusive, eu vou abrir aspas aqui e vou fazer um comentário, né? Tem uma pessoa aqui que entrou na minha live... E ela tá dizendo que é a minha aluna, né? Ela tá dizendo que ela é minha aluna, que ela comprou o meu curso e está paralisada. Aí ela veio aqui na live para falar, né? Sendo que ela pagou, sendo que ela tem acesso direto a mim, mas ela tá vindo aqui. O que será que tá acontecendo na vida da NET? Eu vou dizer para vocês. É o desafio de quem tem dívida, está com problema muito além da dívida, inclusive um problema emocional, e
tá paralisado sem entender a gravidade da situação. E às vezes paga para ter uma ajuda e mesmo assim não consegue entender a gravidade da situação e falar, vou dar o próximo passo. Então assim, Net, como minha aluna, a primeira coisa que você tem que fazer é dar valor para o dinheiro que você pagou no curso, pegar a tua senha e entrar para falar comigo no lugar que você pagou. Porque antes de entrar aqui, eu cheguei no trabalho e estava com os meus alunos. Mas para vocês verem, por que eu estou colocando aqui? Eu poderia simplesmente falar para a Net, entra no curso. Aqui na live não é para você, você pagou pelo curso. Mas não, eu estou mostrando para vocês que tem gente que bota a mão no bolso, paga e não cai na real. Eu não passo a mão na cabeça dos meus alunos. Porque se eles quiserem que alguém passasse a mão na cabeça deles, eles iam pro salão de beleza. Eles não vinham para um método para tirar as pessoas do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Então, quando você entende que o que está acontecendo com você não é técnica financeira, a Net está com um método completo na mão dela, todo liberado, 10 técnicas de negociação, passo a passo, contato direto comigo, aula de tira dúvida comigo toda semana, está paralisada. Não entendeu ainda, não caiu a ficha. Comprou o método e achou que comprar o método era a solução para os problemas. Comprar o método é para ter o resultado mais rápido, se não der passo não vai adiantar nada. Então assim, peço até desculpas, Net, por ter te usado como exemplo aqui, mas volta lá e fala comigo, eu tô aqui para te dar a mão, dou a mão para todo mundo, ontem mesmo fiquei 3 horas com vocês, dou a mão, mas vai ter que entender quanto custa não fazer nada, e não fazer nada não é não comprar o curso da DAGE, não fazer nada é continuar vivendo um dia depois do outro como se a vida não fosse acabar, como se a única certeza que você tem nessa vida é que um dia que você vai morrer, e aí você parar para pensar, caraca, quanto tempo de qualidade com meus filhos eu tô perdendo, quantas coisas que eu tenho sonho de viver que eu não tô vivendo, quantas coisas eu quero aprender nessa vida, quero fazer um curso disso, quero conhecer tal cidade, não tá vivendo, porque tá paralisado, independente de em qual lugar tá paralisado. Então, quando eu falo que um indício que você tá com um problema grave na tua vida financeira é quando você tá com um problema e você continua empurrando o problema para frente e não resolve, continua empurrando o problema para frente e não resolve, não resolve. Eu tenho certeza disso, Net. Tenho certeza que você vai voltar aqui e vai dizer, eu estava tão perdida que eu fiz tudo que a Dagi disse para não fazer, que é entrar numa live, sendo que tem contato direto comigo. Eu falo muito para os meus alunos assim, vocês têm a total privacidade comigo, vocês têm um ambiente seguro, a gente tem um acesso com senha, que vocês falam comigo, vocês têm uma comunidade que vocês falam comigo. A rede social é para quem ainda não é aluno, né? Eu falo muito para eles isso, eu falo assim, fala comigo no lugar certo, porque lá na live eu não vou nem saber de que turma que você é, né? Aqui eu tenho seu nome, tenho seu raio-x, e eu falo muito isso para as pessoas, por quê? Às vezes não basta saber o que tem que fazer, às vezes é preciso tomar uma decisão, às vezes é preciso que você se indigne com a tua própria vida, às vezes é preciso que você caia a ficha, que faltar o dinheiro para pagar a fatura do cartão era exatamente o que você precisava para começar a fazer diferente. E aí alguém tá falando assim, e se não é adequado negociar com o gerente, é adequado negociar com quem? Inclusive, Maristela, um dos temas das aulas que eu vou fazer nos próximos dias de preparação para a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou falar especificamente sobre as hierarquias do sistema financeiro. Então, assim, as hierarquias do sistema financeiro, que aqui eu posso ressaltar duas, que é o PROCON e o Bacen, elas são as que nós utilizamos para negociar. Mas não adianta eu simplesmente abrir uma reclamação no Banco Central e no PROCON. Eu preciso saber o que eu vou falar e o que eu vou pedir. E esse o que eu vou falar e o que eu vou pedir chama técnica de negociação. Do cartão de crédito, por exemplo, quando você decide negociar, você decide, na verdade, dizer para o banco que você não tem dinheiro para pagar aquela fatura e comer no mês. Isso é endividamento grave, famoso superendividamento. Ao você constatar isso, o teu próximo passo vai ser saber o valor total das suas dívidas. E aí você vai se direcionar ao Banco Central e ao PROCON fazendo um pedido de negociação com base no seu caso, porque ninguém tem um caso igual ao seu. O que eu digo aqui, quero deixar de mensagem hoje aqui para vocês, é basicamente você sair daqui com a seguinte pergunta: eu tô vivendo a vida que eu queria viver? Eu sonhei
estar assim hoje? Eu sonhei chegar hoje com tantos anos, que é a sua idade, e tá vivendo isso aqui que eu tô vivendo? Eu sonhei. É muito provável que você sonhou com várias coisas que tá acontecendo na tua vida. É muito provável que você sonhe, que você olha pros seus filhos e você nem acredita que você fez aquelas coisinhas tão fofas. Que você olha muitas vezes pro relacionamento que você construiu, pro trabalho que você construiu. Dependente em que área da sua vida você fala, putz, isso aqui eu queria mesmo. Mas você olha pra tua vida financeira, pô, mas isso aqui podia estar melhor. Eu dei umas pisadas de bola aqui no passado, mas pô, peraí, eu acho que eu consigo resolver. Porque a mesma pessoa que fez as coisas boas da tua vida foi você. Então essa mesma pessoa consegue resolver esse problema financeiro. Só falta muitas vezes essa lucidez para discernir que o que está vivendo agora não é normal, que tem solução, mas que é algo que só você pode fazer. Ou seja, você vai precisar decidir resolver o teu problema financeiro como um todo, não com Dorflex, resolver. E se fazer a seguinte pergunta, se não for eu para resolver, quem é que vai resolver? Vou ficar esperando vir do céu a solução? Na boa, eu rezo pra caramba, acredito em Deus pra caramba. Mas meus problemas eu sei que Deus vai me dar inteligência pra resolver. Eu não fico esperando que Ele resolva. Se não for agora, vai ser quando? E se não for você, vai ser quem? Se não for aqui, por exemplo, aqui da GL Vipert é uma pessoa que fala sobre isso. E inclusive, eu só estou aqui todo dia porque um dia eu decidi sair da condição de gerente de banco. Eu falei, eu não quero mais ser a pessoa que vende para os outros o que ferrou com a minha vida. Eu vou sair daqui. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E eu criei esse trabalho aqui, ó. E hoje tenho mais de 3.500 alunos aplicando o método Mais Dinheiro Zero Dívida, mudando as suas vidas. E tô aqui todo dia na internet, de graça, mostrando para as pessoas que existe um jeito diferente, além do horizonte. Eu não sou boa por causa disso, não. Eu não estou me vangloriando aqui, não. É o meu trabalho. É o trabalho que eu escolhi para mim. Porque se eu tenho a oportunidade na minha mão de fazer alguma coisa com o que aconteceu comigo, eu fui lá e fiz. Faço todo dia, vou continuar fazendo. Só que hoje você muito provavelmente está vivendo o que eu vivi. Tanto com dívida, tanto lá infeliz trabalhando no banco. Meus últimos um ano e meio no banco foi horrível. Eu queria sair de lá a cada segundo que eu estava lá dentro. Só que eu precisava ficar. Tinha que pagar minhas contas, né? Tinha empréstimo ainda para pagar. Sim que eu quitei minhas dívidas, eu pedi demissão. Obrigada, Santander. Foi um bom tempo que eu fiquei lá, mas não fui feliz. Foi um tempo difícil. Mas eu sabia que se não fosse eu para mudar minha vida, não ia ter ninguém. Não ia aparecer ninguém para pagar minhas dívidas. Não ia aparecer ninguém para resolver os meus problemas. E diferente de vocês, eu não achei alguém que me mostrasse o caminho. Então, assim, como eu falei, eu não tô aqui dizendo que eu sou a salvadora do universo, não. Muito pelo contrário. O salvador da tua vida é você. Você só precisa, eu aqui, só vou te mostrar algumas instruções, caminhos, vou te fazer refletir sobre algumas coisas, mas a pessoa que pode e é capaz de resolver o problema da sua vida é você. Saia daqui com essa certeza. Você pode não saber de finanças muito, você pode não ser economista, não sei se você já percebeu, mas eu falo português tudo errado. Vocês já perceberam que meu português é péssimo? Que eu tenho um monte de linguagem regional? Eu falo mesmo, eu falo que eu sou bem do Mato Grosso. Né? Sou bem aqui de Cuiabá mesmo. Se falando errado, nem tão bonita eu sou. Agora eu comprei uma câmera nova que dá pra vocês verem tudo meus poros, né? Tô aqui falando pra vocês, mostrando, ó, tem resolução tal, taraná, taraná. Você também consegue. Você também consegue. Eu sou uma pessoa comum. Edna, que tá aqui, humilde pra caramba. Né, Edna? Mal sabia direito falar com o gerente. Não é sobre competência, não é saber escrever juridiquês, não é ser bom de número. O número que meus alunos têm que fazer é mais de vezes. Isso aí a calculadora faz, você não precisa nem ser bom de número. Mas é basicamente, tem uma coisa que você tem o poder de fazer e que todo mundo tem. Mas é o poder que as pessoas menos usam. O poder de criar uma realidade diferente para a tua vida. Então, essa aqui é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Basicamente, de forma técnica, como educadora financeira, vou dizer para você que faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão, o saldo total do cartão precisa ser negociado. Não só a fatura, tem que ser negociado tudo. E a melhor forma de fazer isso é dar um passo para trás, que é parar de fazer mínimo, vou pegar mais empréstimo, vou parcelar a fatura, meu Deus, acorde, preciso pagar. Dá um passo para trás, vai ter o estresse da cobrança,
vai ter o estresse ali nos primeiros 15 dias, vou colocar seu nome no Serasa, mas aí pelo menos você vai resolver o problema, definitivamente. Vai pegar aquele montante lá que seja 30 mil reais, vai parcelar em 60 vezes com um juro possível de pagar, porque isso existe. Tem centenas de depoimentos dos meus alunos dizendo que conseguiram esse tipo de negociação, só que não é assim, um estalo de dedo. É um caminho. É um caminho que eu começo a mostrar um pouco a cada dia aqui, um caminho para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E daqui 1 ano, 2 anos, olhar para trás e falar, putz, que bom que eu comecei. Eu comecei essa aula aqui falando para vocês que eu tive que faltar dinheiro para comprar remédio, para pagar o meu aluguel. Eu tive que passar por coisas assim que eu não precisava passar sendo uma gerente de banco, para que hoje, 10, 11 anos depois, eu estivesse aqui dizendo para você que isso era possível. Então, hoje eu olho para trás e agradeço a Deus por todas as merdas que eu passei, por todas as coisas que eu fiz de errado, porque isso me trouxe até aqui. Eu fiz o que eu dei conta lá, errei mesmo, não tive educação financeira, era meio, como é o nome da palavra? Revoltada, fui errando, achando que estava acertando, mas assim como eu errei, no momento falei chega e fui fazendo diferente, eu vejo pessoas decidindo fazer isso todo dia, como a Edna, que está aqui com a gente hoje. Um beijo, viu, minha aluna querida? E qualquer pessoa que decida fazer esse movimento não precisa ser excepcional para fazer, é só fazer. Um passo por vez, uma atitude por dia, como eu sempre falo. Muito obrigada pela presença de vocês.